Vamos lá, boa noite mais uma vez. Abandonou o Super Beto? Não, de maneira alguma. Boa noite a todos vocês, quem ainda está chegando, Beto Assad aqui. Vamos começar a falar do nosso mercado nesse dia bem interessante. Hoje alta de 2,05%. Fechamos aí na casa dos 99.769 pontos, ou seja, estamos aí batendo na porta dos 100 mil pontos. É um patamar psicológico importante, né? Por que eu digo psicológico? Porque nada mais é do que isso, né? A gente começa a falar, sempre que a gente pega números redondos importantes, aparece, né, tem essa aura, digamos assim, por trás, e eu acho que às vezes é muito mais psicológico do que uma coisa prática, né? Então vamos chegando nessa resistência dos 100 mil pontos, que é um patamar realmente psicológico, mas está lá, é real, né? Um número redondo importante que a gente pretende passar o mais breve possível, tá? O volume foi legal, foi na média, então já me justifica um rompimento daquela região que a gente está acompanhando aí desde o comecinho de junho, tá? E dá indícios que vai continuar seu movimento de alta, tá? Já o dólar comercial teve queda de 0,71%, fechou cotado na venda a R$ 5,3473, tá? No mercado de juros futuros, DI para janeiro de 2022 subiu 14 pontos a 3,09%, janeiro de 2023 subiu 12 pontos a 4,18% e janeiro de 2025 subiu 5 pontos, fechando a 5,68% ao ano. De maneira resumida, né? Qual foi o principal driver, digamos assim, de otimismo para a nossa bolsa no dia de hoje? Tá? Foram as vendas no varejo, que subiram 13,9% em maio. Eu tinha comentado já com vocês os números na parte da manhã, né? Em comparação com abril, os economistas esperavam um avanço menor de 5,9%. Então a gente teve digamos, uma recuperação interessante para o varejo no mês de maio, trazendo esse bom humor para o nosso mercado no dia de hoje, né? Lá fora, os índices dos Estados Unidos registraram altas também, puxados por ações de empresas de alta tecnologia. Nasdaq subiu 1,44%, Dow Jones e S&P 500 subiram respectivamente 0,68% e 0,78%, tá bom? Mais informações a gente fala amanhã no nosso Morning Call, tá? Vamos focar mais aí em fazer análise de ativos com vocês hoje, tá bom? Opa! Minha patroa já está falando comigo? Você já chegou em casa ou ainda não? Você está falando do trânsito? Espero que já de casa. Já estou escutando, ela já está aqui dentro. Então pronto, já posso fazer essa live tranquilamente com vocês, sem o risco do escritório ser invadido pela minha pequena aqui. Tá bom? Vamos lá então, vamos lá. Começar falando então do Ibovespa, do gráfico, né? Já falamos do contexto aí. Tá aí, candle bonito, fechando próximo à máxima, digamos que abriu na mínima e fechou bem próximo à máxima. Deixou um pouquinho de sombra, né? A máxima do dia do Ibov foi lá nos 972, ou seja, deu aquele tapa lá na porta dos 100 mil pontos e acabou voltando um pouquinho, tá? Márcio perguntando de onde eu tirei os dados de alta do varejo. Não, tranquilo. Existem dois portais que eu gosto de seguir, né? O Infomoney e o BR Invest, onde tem o calendário econômico do dia, tá? Que mostra as principais notícias e dados que estão para sair, tá bom? Então, acessa lá br.investing.com, você vai ver calendário. Lá tem os dados que já saíram e que tem para sair durante o dia todo, das principais economias do mundo, tá bom? Mas tranquilo, vamos lá. Então tá aqui, Ibovespa bateu na porta dos 100 mil pontos, segurou, mas eu acredito que vai passar os 100 mil, tá? Tem tudo para passar. E qual seria a próxima resistência do Ibovespa? Esse topo aqui do dia 3 de março, tá? É um topinho lá de quando a gente começou a fazer aqueles movimentos de queda, que está lá na região dos 108.800. Tirando, né, a região dos 100 mil pontos, que é esse patamar
importante, também dado por uma mínima aqui do dia 28, né, de fevereiro, passando 100 mil pontos, a gente tem provavelmente um caminho livre aí até os 108 mil pontos e 800, tá? Seria lá que eu veria uma próxima resistência mais importante depois dos 100 mil pontos para o Ibovespa. E aí, caso chegue lá, consiga ganhar, abre espaço até para a gente tentar testar o que? A máxima do ano, perto dos 119.500 pontos, tá? Márcio, é br.investing, tá? Com ING no final do invest. Investing.com, tá? Então é isso, gente. O que eu não quero ver para o Ibovespa agora, né, para ele se manter forte, digamos assim, primeiro é já não voltar mais para baixo agora dos 97.500 pontos. Um fechamento abaixo dessa região pode ser chato, né? Pode ser um pouquinho mais chato. O ideal é que ele ganhe fôlego e vá embora a partir de agora, tá? Caso contrário, pode ser um falso rompimento, mas eu creio que não, tá? Ele fez aquele primeiro movimento, né? Aqui há 3 dias. No dia de ontem gerou aqui um inside candle, né? Opa, gente, desculpa, ligação no meio da live. Ligação de Jaraguá do Sul, não faço a menor ideia do que se trata. Não sei nem, conheço ninguém que mora em Jaraguá do Sul. Alguém aí de Jaraguá do Sul está me ligando? Pode me avisar, por favor, se quiser falar comigo, porque eu não faço a menor ideia de ninguém que mora lá, não conheço. Provavelmente algum marketing do gênero, né? Enfim, fizemos o inside candle no dia de ontem e hoje, com um volume legal, conseguimos romper esse inside candle, rompemos finalmente então a região dos 97.500, batemos aí nos 100 mil, vamos esperar os próximos dias, mas as coisas vão ficando interessantes para o nosso Ibovespa, tá? Vamos falar um pouquinho do dólar futuro, que está bem volátil, né? Ontem foi o dia mais volátil, hoje acabou fazendo um inside candle. Deixa eu tirar aqui rapidamente o ajuste, para não atrapalhar. Enfim, ele começa a fazer, né, o dólar, um cenário um pouco mais lateral aqui nos últimos 5 pregões. Tá? A gente começa praticamente a ver um retângulo se desenhando aqui nos últimos 5 pregões, mostrando já bastante indefinição, né? Ah, o WEG de Jaraguá, então é isso, devem estar me ligando, é da WEG que estão me ligando, querem saber o que eu tenho para falar dela no dia de hoje, deve ser isso. Então vão pedir minha análise do papel, pronto, descobrimos o que é. É isso aí. Brincadeiras à parte, vamos lá, gente. Dólar então trabalhando já nesses últimos 5 dias num cenário um pouquinho mais lateral, né? Se ele vier para baixo aí da região dos 5.270, ele pode desfazer aquele cenário mais claro de pivô de alta que a gente estava vendo. É algo que começa a aumentar a possibilidade de acontecer, né? Dado essa força aí do Ibovespa querendo romper regiões de resistência, querendo ir embora, né? Porém, se ele conseguir mostrar força para fechar acima aqui dos 5.391 de novo, ele não está conseguindo fechar acima dessa região, já bateu lá algumas vezes depois que corrigiu, aí ele pode mostrar força para ir testar o topo aí do mês de julho, né, finalzinho de junho, começo de julho, lá na região dos 5.513, e que, como eu já disse, lá foi o topo, né, desse último zigue-zague ascendente que o dólar começou a fazer. Se ganhar lá, eu acho que ele ganha força para testar a região dos 5.607, que seria a próxima resistência dada pela extensão de Fibonacci, tá bom? Já falamos do dólar. IFIX parece, né, que com a bolsa agora subindo, começa a me dar uma ligeira sensação aí de que está tendo uma correção, né, no IFIX para migrar para papéis, tá? Porque o IFIX vinha fazendo um movimento muito forte e no momento que a bolsa resolveu romper, ele começa a fazer um movimento mais intenso de correção, tá? E com volume crescente, inclusive. Hoje o IFIX caiu 0,67%, para ele é bastante, né? E com um volume mais alto desde o dia 25 de junho, ou seja, foram aí 8 pregões, né, com um volume mais estável, e hoje na queda ele acabou aumentando o volume. Tá segurando aí na região da média de 21 períodos, deixou uma sombra.
mas agora já começou a trabalhar inclusive embaixo daquela região de suporte que eu tinha falado para vocês, fechou bem abaixo dela, dos 2.780, né? Ele fechou em 2.779,58, né? Ou seja, bem próximo à região. O que eu quero, né, para o IFIX realmente continuar mostrando força é que, por exemplo, a partir de agora, né, ele já testando a média de 21 períodos, ele volte a mostrar a força compradora, comece a subir a partir de agora para mostrar uma retomada de força dos fundos imobiliários nessa região de topo que ele marcou. Tá? Então, muita atenção às próximas movimentações aí do IFIX, tudo bem? Vamos passar para os papéis aí da minha carteira, tá? Atualização das posições. TOTUS, não gostei da movimentação dela hoje, tentou acompanhar o Ibovespa, chegou a subir bem, mas deixou um sinal até meio de reversão no dia de hoje. Tá? Como o candle de hoje rompeu a máxima de ontem e eu já tenho um gap, né? Eu já estava com o papel meio protegido, já estou subindo meu stop para baixo dos 23,95, tá? Então, perdendo 23,95, a gente cai fora da operação, aí daria um lucro aí pequeno, mas é de coração, na casa de 1,70%, né? De pouco em pouco a gente vai montando um histórico vencedor, isso que é importante, né? Dentro do levantamento que eu estava falando das operações aqui, eu acho que eu até posso depois colocar rapidamente a planilha do jeito que ela está, que eu puxei. Foram 21 operações encerradas, só uma operação no prejuízo, tá? E foi logo no começo, lá para quem se lembra, com o Arezzo. Consigo depois, se vocês tiverem interesse, eu até passo com vocês mais ou menos as datas aqui de cada operação, não precisa ser hoje. Eu falo quanto deu de ganho em cada operação para vocês terem uma ideia. Sei que no total de operações fechadas a carteira está com um rendimento de 8,75%, tá? Desde o dia 9 de abril, que foi quando a gente fez as primeiras operações, tá bom? Enfim, tá aí, né? TOTUS já está protegida. Foi uma operação que eu tinha feito uma operação boa nela lá atrás, acabei saindo, né, dentro da volatilidade, me tirou com um ganho legal. E eu acabei entrando de novo mais caro, pagando aquele pedágio, né, como eu falo para vocês. E agora ela está enrolada, ela está subindo devagar, né, ela não está fazendo aquele movimento explosivo que eu gosto para poder ir acompanhando o mais rapidamente o papel. Mas está aí, enquanto der para ir surfando, a gente vai continuar fazendo as operações em TOTUS, tá? Para quem quiser aguentar um pouquinho mais, o stop ATR dela está lá nos 22,60, deve subir mais um pouquinho amanhã, tá? Mas para mim ele já não é parâmetro mais, eu já não aceito mais prejuízo na operação, tá? Lembrando que a entrada foi aqui nos 23,49, mais ou menos, é isso? Deixa eu ver, está escondido. Deixa eu ver. Não, um pouquinho abaixo, tá? Um pouquinho abaixo. Nos 23,44, 45 mais ou menos, tá? Então, está com um lucro protegido, digamos assim, mais ou menos de 1,5%. Claro que isso pode se desfazer caso a gente venha abrir com um gap de baixa forte amanhã, aí pode sair no 0 a 0 ou até negativo, dependendo do que acontecer. Tá? Via Varejo começou a tentar ir, né? A gente que está com meia mão no papel, não consegui completar a mão, como vocês sabem, né? Ficar com a mão cheia. E ele vai chegando perto de uma região de topo novamente e já abre um gap entre a mínima de ontem, tá? Essa mínima de ontem já tem um pequeno gap de diferença para o meu preço de entrada. Então, como a gente teve a máxima de hoje rompida, a máxima de ontem rompida pelo candle de hoje, já estou protegido também no papel. Se ele for agora, eu vou apenas com meia mão mesmo, tá? Mas aqui o lucro é bem pequeno, tá? Se vier a perder essa mínima, a gente vai ter um lucro de menos aí de 1%. É realmente só para, digamos, proteger. Eu ainda quero ver, quem sabe, o papel rompendo essa máxima histórica. Se fizer um movimento forte, por exemplo, de rompimento, eu posso usar até o próprio candle que romper essa região para já botar o stop atrás da mínima dele, tá? Mas tá aí, também já não tenho mais risco de perda em Via Varejo. Para quem ainda quer esperar e quer aguentar um pouquinho mais de volatilidade, esperando ele romper essa região de máxima histórica, eu não gostaria de ver ele perder o último fundo aqui do dia 3 de julho, não gostaria de ver o papel vindo abaixo dos R$15, tá bom? Que daí ele poderia ficar um pouquinho mais confuso. Vale
vai também tentando produzir, né, um rompimento de um topo importante. Teve uma alta legal, hoje a mínima quase voltou no meu preço de entrada, mas não chegou a encostar lá. Se a gente conseguir ter esse rompimento, né, da máxima de hoje, que foi lá no 57,72, vai indicar grande possibilidade do papel dar uma deslanchada, tá? E aí eu também consigo proteger mais tranquilamente minha operação. Eu até poderia já deixar no 0 a 0, mas eu vou tentar aguentar um pouquinho mais de volatilidade no papel ainda. O meu stop ATR de Vale está lá no 53,62, tá? Ou seja, já subiu um pouquinho. Estou com um stop aí teórico de 4%, está baixo, então dá para eu tentar ainda aguentar, digamos aí, um pouquinho de volatilidade para ver se o papel se manda, tá? Sula 11 tentou, né, voltar para cima do meu preço de compra hoje, está brigando bastante nessa região dos 48,60, né, para conseguir ganhar, não conseguiu ir. Estou esperando voltar mais um pouquinho para ver se a gente melhora, né, a questão do nosso preço médio no papel, tá? Meu stop ainda tá caro, tá lá abaixo dos 44,04. Eu vou esperar um pouquinho mais para corrigir, caso ele venha fazer essa correção, para tentar aumentar minha mão, tá? Estou estudando já alguns pontos mais interessantes, alguma maneira para eu já fazer esse preço médio sem ter que esperar o papel voltar a subir, tá? Eu estou pensando de repente numa região aqui de correção de Fibonacci, entre a máxima que fez o meu stop, alguma coisa do gênero assim, para aumentar a mão, caso o papel volte e eu fique bem posicionado, digamos assim, mesmo em relação ao stop. Mas está lá, estou esperando o Sula 11 ainda andar, não conseguiu romper essa região dos 48,60, então prefiro que ela volte de uma vez para eu conseguir aumentar a minha mão do que ficar demorando muito tempo aí, deixando essa indefinição na operação, né? CCRO é outra também que ainda não andou, né? Tanto Sula quanto CCRO eu sabia que eram operações de maior risco, já que eu comprei uma antecipação de um rompimento, né? Já que estava próximo às médias, enfim. Não aconteceu ainda, então por esse motivo meu stop estava caro, eu entrei com uma mão menor nos papéis. Continuo aí aguardando uma correção, quem sabe, para aumentar a mão neles. O stop para CCRO está abaixo dos 14,05. Grande Teco Lopes, e aí meu amigo, como é que você tá? Ralando muito? Tenho certeza que sim. Vamos lá. E por fim, né, na nossa carteira, das posições que eu tenho, Hypera, hoje chegou a dar um movimento interessante, mas acabou devolvendo bastante na reta final, fechou o dia em alta de 0,56%, mas ficou um gostinho meio amargo, né, porque o papel chegou a estar subindo 2% mais ou menos, acabou devolvendo a maior parte dos ganhos. Lembrando que Hypera, eu estou fazendo operação contra o stop ATR, né, que ainda está... Opa, não é que não. Está aqui, contra o stop ATR, que ainda está em modo venda, tá? Foi uma compra de suporte, né, de suporte mesmo, enfim. Caso venha para baixo dos 31,67, eu vou ter que estopar a operação sem reclamar demais, tá? Não tem muito o que fazer, tá bom? Dito isso, agora eu vou começar a passar aí pelos papéis do Ibovespa, tá? Vou passar rapidamente. Vou focar em papéis que estejam assim mais próximos de gerar algum tipo de entrada, que tenham gatilhos. Bradesco, o setor de banco estava de olho, tem coisas interessantes aparecendo para os bancos, tá? Vamos lá, deixa eu botar aqui então a minha planilha dos papéis que fazem parte do Ibovespa, tá? Para ficar mais fácil, né, a análise, já que eu, como eu falei para vocês, eu encurtei, digamos assim, a minha média mais curta está mais rápida ainda, digamos assim, ao invés de ser a de 3, eu estou com a de 8 agora, para tentar capturar mais negócios interessantes. Sempre que eu ver que o ativo já está embolado entre média de 21 e média de 200, muito próximo a ela, eu não vou nem perder tempo falando muito, tá? Que é para poder focar nos que estão mais claros, algum tipo de entrada. Então, por exemplo, Ambev, não vejo entrada ainda, né? Tá brigando entre as médias de 21 e de 200, com a 200 logo acima de uma região em que pode, se rompida, pode ficar interessante, então ainda não consigo ver uma entrada muito clara para Ambev. A Azul continua brigando, né? Fazendo um movimentozinho mais chato, mais lateral,
próximo da região de suporte ainda. A gente tem a média de 8 acima da média de 21 períodos, mas continua, né, enroscado papel, stop ATR ainda em modo venda. Não vejo ainda entrada, a Azul ainda não consegue me convencer que vale a pena fazer alguma coisa com papel, apesar, né, de a gente ter uma boa distância entre a média de 21 e a média de 200. Mas com o stop ATR em modo venda e o papel brigando muito próximo desse suporte, me dá a sensação de que ele queira romper isso para baixo, tá? B3 não tem o que fazer também, o papel continua muito forte, vendo embora, já se afastou de pontos interessantes de compra, né? Agora não tem muito o que fazer, tá? Quem está surfando pode ir ajustando stop barra ou 2 barras de distância, aí fica a gosto do freguês. A verdade é que eu não vejo entrada no papel agora em B3, mas ele está muito forte, está bem interessante, já está chegando, deixa eu ver, pelo último pivô, quais seriam os pontos interessantes aqui para a gente ver de objetivo para B3. O pivô mais claro que eu consigo ver, deixa eu ver um pivô mais antigo aqui. Talvez esse daqui seja o mais claro, né? Ela fechou hoje num objetivo de 100% para esse pivô, da onde eu peguei o fundo aqui de maio, com a perna que foi até o dia 26 de maio, digamos assim, tá? E que teve a sua máxima rompida lá para o dia 3 de junho. 60,45 era justamente a região de 100% para esse pivô de alta, ele chegou lá agora. Então, para quem quer devolver pouco do papel, né, quer ir de repente conduzindo para devolver o mínimo possível de lucro, pode ir ajustando barra, porque ele está numa região de máxima histórica e com resistência importante dada por Fibonacci, ele pode acabar tendo algum tipo de correção nessa região, tá bom? Bradesco, papel que me chamou a atenção hoje, tá? Por quê? Como eu vinha falando com vocês, estou falando aqui de BBDC3, tá? Papel que rompeu uma linha de tendência de baixa aqui no dia 6, né, 2 dias atrás, voltou com um volume alto no dia de ontem, tanto o BBDC3 quanto o BBDC4. E hoje, né, principalmente aqui BBDC4, fez uma movimentação com volume alto e gerou um inside candle, né, praticamente fazendo um retorno até a linha de rompimento, né, desse triângulo aqui. Para quem estiver vendo o gráfico depois vai ficar claro, né, o rompimento da linha de baixo que ele fez no dia 6, ele voltou a essa linha e hoje deixou um inside candle muito interessante, tá? Eu acredito que realmente que se a gente começar a trabalhar acima da máxima do candle de hoje, também principalmente do candle de segunda-feira, o papel possa voltar a fazer um movimento interessante. Próximo objetivo seria o topo aqui de junho, lá na região dos 23,60, tá próximo até, né? E depois a gente também tem o problema, né, que é a média de 200 períodos, que ainda está acima da região de preço, ou seja, ainda mostra que para um prazo maior, Bradesco não conseguiu ainda reverter sua tendência mais longa de queda, tá? No curtíssimo prazo, a gente já tem novamente preço acima da média de 21 e rompendo uma linha de tendência de baixa, tá? Pode sim começar a ficar interessante, tá com stop ATR em modo compra lá nos 20,89, então para quem pensa, por exemplo, em Bradesco 4, fazer uma entrada acima da máxima de hoje, você teria um stop aí na casa de 8%. Para mim isso possibilita até a entrada com a mão cheia na operação, tá? Então Bradesco 4 principalmente está no meu radar, estou bem interessado no papel. Se ele mostrar fraqueza, voltar a cair, perder o suporte lá debaixo dos 20,55, aí muda tudo de história, tá bom? BBSA3, região de briga, perto das médias ainda, embolado, não consigo ver uma entrada muito clara ainda, prefiro ficar de fora. BIF3 começa a ficar interessante, mas, como já tinha comentado, acho que até, não sei se foi ontem ou se foi hoje de manhã, está ainda numa região mais lateral, está brigando no meio dessa lateralização. Compras mais interessantes eu vejo ou perto dos R$12, segurar lá, ou acima dos 14. Onde ele está agora é meio de campo, é briga. Quem comprar agora corre o risco de ver o papel indo lá nos R$12, aí podendo gerar uma compra mais interessante lá embaixo. Porém, né, se chegar lá e não gerar essa compra, pode até acabar caindo e tomando um stop muito pesado. Então, não vejo compras em BIF nessa briga, nesse meio de campo, digamos assim, tá? Vamos lá, agora
BPAC 11, BTG Pactual, tá forte demais também, né? O papel não tem. Deixa eu ajustar a média, eu estava falando que era a média de usar de 8 para vocês verem, só que eu esqueci de mudar, estou com a de 13, ainda estava até achando estranho, a de 8 é muito mais próxima dos preços, né? Vai rompendo, né? Um topo interessante, não teve tanto volume, o que me tira um pouco da confiança, digamos, para fazer algum tipo de entrada, compra de rompimento. A gente está, se a gente utilizar essa nova média que eu tenho falado para vocês como parâmetro, que é a de 8, ela está seguindo muito próximo, né? Os últimos candles que o ativo proporcionou, né? Desde aqui do dia 26 de junho, né? Está bem próximo. Mas não vem mostrando, né, nessa região um volume tão forte para algum tipo de entrada mais confiante, mas que dê mais confiança. Uma entrada que poderia ter sido interessante seria aqui no dia 30 de junho, isso considerando a média de 8 períodos, né? Um parâmetro novo que eu estou trazendo para vocês, para tentar tentar capturar um pouco mais, como eu disse para vocês, de operação e não perder movimentações legais aí que a gente tá vendo no mercado, tá? De qualquer maneira, agora eu não vejo entrada com ele tentando romper a máxima aqui de junho. Fez um rompimento, mas sem muito volume. Então eu acho que é mais um momento para quem está comprado tomar cuidado com o papel, tá bom? Eu acho que eu vou ter que acelerar um pouco, né, gente? Porque eu falei que eu ia passar rapidamente. Eu ainda estou na letra B, né? São mais de 50 papéis para comentar. E eu não estou comentando rapidamente como eu protegi. BRAP 4 está com uma movimentação, como sempre, parecida com o Vale, né? Papel que tem uma participação grande em Vale. Vai tentando romper uma região de topos importantes também. Para a BRAP 4 o ideal também é que ela consiga ir acima dos 37,70 para ficar mais interessante. E ela começa a ficar estranha se voltar para baixo dos 34,90, tá? BRDT3, né? Não vejo compras, brigando entre as médias de 221. Brasil Foods, que o pessoal também pergunta bastante, essa daqui realmente está numa tendência mais clara de baixa, não consegue reverter a sua cara, digamos assim, para compra. O dia de ontem deixou inclusive aí um martelo invertido testando as médias de 8 e de 21, com volume alto. Hoje deixou um inside candle. A perda da mínima de ontem, tá? Lá na região dos 20,40, provavelmente vai fazer perder também a mínima da semana passada, lá dos 20,10, e abre espaço para queda, vindo testar o primeiro suporte lá na região dos 19,24, tá? Então, gente, cuidado com o Brasil Foods, não vejo compra em nenhuma hipótese nesse momento em Brasil Foods, tá? Todas as minhas médias alinhadas para venda, stop até alinhado para venda, papel trabalhando com topos e fundos descendentes, não tem por que ficar tentando caçar compra nesse momento no papel, tá? Braskem também está com a média de 8 abaixo da média de 21 períodos. Está tentando agora ganhar a média de 21 períodos, tentando se dirigir à média de 200, mas também não vejo cenário de compra no momento, apesar do candle forte com volume interessante hoje, tá? Mas ainda não vejo um cenário de compra para o papel, tá bom? Brasil Malls alinhou agora a média de 8 com a média de 21 períodos, né? Mas ainda esperaria um teste, algum sinal mais claro para ver se a gente pode pensar em alguma compra. Stop ATR do papel virou para compra agora recentemente, dá para a gente começar a acompanhar, quem sabe, ao longo da semana, ver se ele gera alguma coisa mais interessante, mas ainda também não vejo compras muito claras. BTOW3 já andou bastante, né? Papel que vai subindo, vai tentando. O dia de hoje fez um candle até indicando uma possível correção, não foi nada de tão significativo, o volume também não foi tão interessante, não vejo compras. E para quem está comprado, já tinha comentado, né, inclusive, para quem está bem comprado no papel, eu usaria esse último candle de força aqui do dia 6 como proteção de lucro, tá? Eu ficaria abaixo da mínima dele, os 111,40 lá, para proteger, para quem estiver bem posicionado. Eu acho que se é para o papel continuar desenvolvendo um movimento alto de forte, o ideal é que ele não devolva candles muito fortes como esse do dia 6, tá bom? CCRO já comentei, né, um dos papéis que eu estou posicionado. Cogna me tirou, né, vamos ver se não foi só um violino, acredito que possa ser, mas testou, né, já tinha falado para vocês, testou a minha média de 200 períodos. Fez um volume alto demais e veio perder a mínima desse candle que trabalha com esse volume muito alto, e eu preferi botar
um lucro interessante no bolso, né? Cogna, para vocês terem uma ideia, deixa eu abrir aqui a minha planilha rapidamente que eu estou comentando com vocês. Cogna deu um lucro de 13,11%, tá? Para quem está vendo, depois todos esses números do lado é o resultado das operações, tá? Então, depois eu posso, um dia eu falei, como eu estava comentando, eu posso discutir com mais calma com vocês, a gente repassar operação por operação, até no gráfico. Eu vou fazer isso com vocês, combinar um sábado daquelas aulas que a gente fazia para eu discutir todas as operações, o que me motivou a entrar nelas, o que me fez sair, mostrar o que eu fiz, que eu posso ter feito de certo ou de errado, mostrar, por exemplo, o prejuízo de Arezzo, né? Está aqui menos 10,73%, foi a única operação no prejuízo até agora na carteira, né? E mostrar onde eu errei, talvez, nessa operação, tá? Porque geralmente quando a gente leva um stop loss, né, numa operação, existem duas premissas, né, que você tem que levar em consideração quando você toma um prejuízo. Uma que você realmente errou na leitura, ou outra que o mercado mudou e aquelas premissas que você considerava verdadeiras deixaram de ser, né, digamos assim. Eu acredito que eu forcei a mão um pouquinho em Arezzo, um dia eu discuto aqui com vocês o porquê, tá? Fui na empolgação realmente, né? Acho que estava com poucas operações abertas ainda, o papel estava forte, acabei fazendo uma entrada atrasada, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Depois acabei respirando fundo e, como vocês viram, o aproveitamento da carteira está realmente muito bom, ainda bem. CPFA3 brigando próximo das médias aí de 221, estou com as três médias principais alinhadas para baixo, papel trabalhando com zigue-zague descendente, ou seja, não vejo compras em hipótese alguma também em CPFA3. Se ela conseguir ganhar a região dos 31,50, aí pode começar a mudar o cenário, deixar ele mais interessante, mas não para agora, tá? CEMIG 4 também está num cenário, por enquanto, que me parece ser mais também de zigue-zague descendente, ele está um pouquinho confuso, mas a gente tem um suporte claro lá nos 10,40 e a gente vem fazendo topos descendentes aqui nos dias 10 de junho, 22 de junho, e agora a gente pode estar querendo produzir um novo topinho, né? Se ele continuar subindo em linha reta e testar lá a região dos R$12, ele pode começar a dar sinais que está num movimento mais lateral, né? Se ele voltar a cair, perder os 10,40, ele faz mais um pivô de baixa, perde mais um suporte e abre espaço para a continuidade do movimento de queda. Dito isso, ainda não está com uma configuração legal, ao meu ver, para a gente pensar em algum tipo de compra, tá? Carrefour. Carrefour é um gráfico que eu não gosto, eu acho um gráfico muito sujo, é muita sombra para cima, para baixo, não gosto desse tipo de gráfico. De qualquer maneira, fez uma movimentação interessante hoje, conseguiu romper uma região de topos anteriores acima de todas as médias, a gente tem média de 8 querendo cruzar a média de 200, a de 21 indo um pouquinho abaixo, mas vai tentando ganhar uma região de resistência. Faltou volume, né? Então prefiro realmente esperar o papel fazer um movimento mais forte de alta, alinhar suas médias para ir em possíveis pullbacks, a gente pensar em fazer alguma coisa, tá? Mas não vejo nenhuma compra muito clara ainda. Ó, já são 18h58, temos muitos papéis para comentar ainda, deixa eu acelerar, vamos lá. Cosan está aqui, gente, papel que está interessante, tá? Fez um inside candle hoje com volume alto. Ontem foi um candle que voltou até a média de 13 períodos, tá? Aí já entra naquela discussão que eu estou falando com vocês da velocidade das médias. Aqui eu vou mudar rapidamente, depois vocês acompanham o gráfico. Se eu botar a minha média de 13 períodos, ela está lá embaixo ainda no 72 e 73, ou seja, eu estaria longe de uma possível oportunidade ainda. Quando a gente vem para a média de 8 períodos, a gente já fez o teste, tá? Da média ontem e hoje fez um inside candle com volume bom, ou seja, dá para pensar numa compra acima da máxima de hoje, tá? Acima do 76,08, onde ficaria um possível stop para essa operação, fazendo esse tipo de entrada, né? Lá no 71,28, isso dá um stop teórico de quanto inicial? De 7%, dá até para pensar em entrar de mão cheia. A questão é essa, né? Aí é onde eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. É um papel que já vem, está esticado, tá?
O papel que está bem esticado, já vem fazendo movimento de zigue-zague ascendente há um bom tempo, então já começa a ficar um pouco mais perigosa uma entrada aqui assim no papel, mas ela é tecnicamente viável. Eu vou ficar de olho, tá? Nesse papel amanhã é possível que eu faça assim uma entrada acima do 76,08. Já digo, eu acho que também é uma entrada um pouco mais de risco, apesar da tendência clara de alta, já que o papel desde que começou a fazer esse último zigue-zague ascendente entre o fundo que ele fez, por exemplo, aqui, no dia 14 de maio, esse topo, o papel subiu simplesmente entre fundo e topo 41%, é muita coisa. Então ele já está começando a querer, pode estar devendo para a gente já algum tipo de correção. Então eu estou falando de Cosan, tá? Então para quem prefere trades mais no começo da tendência, mais seguros, é melhor ficar de fora, tá? Porque é um trade que já oferece um pouquinho mais de risco, né? Nesse meio de caminho ele já gerou várias oportunidades interessantes, várias oportunidades com lucro. Talvez ele já possa estar ficando cansado, ainda mais que a gente teve um topo, um pico de volume aqui na máxima do dia 6, tá? Que, como eu digo, aumenta o risco para operação, principalmente por ele já ter chegado também próximo ao topo lá de março, quando a gente teve o início daquela confusão. Então é um trade viável, tá? É um trade técnico, digamos assim, ele tem essa viabilidade técnica, mas eu creio que ele carrega já um pouquinho mais de risco, tá? Então cuidado se alguém quiser se aventurar em pegar Cosan no curtíssimo prazo. Tá? E se pegar, o importante, claro, é que ela não venha para baixo do último fundo, lá para baixo dos R$67, tá bom? CVC. Vamos lá, né? Papel que está sofrendo bastante, voltou hoje para uma região de suporte com volume alto, uma queda forte, né? 6%. Papel que também está envolto em polêmicas, assim como o IRB, envolvendo problemas contábeis. É um papel que eu não consigo ver uma compra muito clara nele também, tá? Estou com o stop ATR. Ainda está em modo compra e estou com as médias alinhadas e longe até da média de 200 períodos, tá? A questão realmente é até aí fugindo um pouquinho só da parte técnica e falando do momento do papel, né? Muita notícia negativa, não consegue reverter, digamos assim, um cenário mais positivo para atrair os investidores. Enfim, está próximo do suporte. Para quem gosta de comprar suporte, está eventos falando notícias péssimas da CVC, exatamente, né? Não adianta também só eu olhar gráfico, tentar fazer alguma compra, vendo que os fundamentos da empresa não estão ajudando, né? Mas enfim, está próximo de suporte dos 18,50. Se o papel fechar abaixo dos 18,50 complica. Se conseguir segurar aí, dar algum sinal, mas aí sim, um sinal muito bonito de compra, pode até pensar em fazer alguma coisa. Mas muito cuidado com o CVC, tá bom, gente? Cirela já vai andando bem também, médias todas alinhadas, não vejo compra no momento, só vejo proteção de lucro para quem já está bem posicionado, tá? Eu, por exemplo, se tivesse bem comprado no papel, perto das médias, né, aqui perto da região, última compra técnica interessante que pode ter sido feita aqui, nem teve tanto volume tão claro assim, mas era possível pensar numa compra perto dos 23, eu já comentei com vocês que foi uma compra que acabou não acontecendo pelo volume um pouquinho mais baixo, né? De qualquer maneira, eu já estaria, por exemplo, protegido abaixo dos R$25, eu não aceitaria mais o papel voltar para baixo dessa região, já que ele está chegando também numa zona de briga lá de março, daqueles tempos de crise, né, que nós vivemos durante o mês de março, durante a pandemia, durante o auge, digamos aí, da pandemia, tá? Eco-Rodovias vai tentando romper uma região de topo anterior, aí nos R$15, ainda não conseguiu romper, está um pouquinho afastado das médias. Caso produza o rompimento, vou ficar interessado em comprar um eventual pullback, não vejo entradas agora, tá? Elet 6 vai tentando produzir o rompimento da região dos R$34, tá? A gente está com as médias bem alinhadas aqui. Acho arriscado algum tipo de entrada, tá? Porque o volume até que tá bom, né? Mas a gente está um pouquinho afastado da média de 8 períodos. A gente fez um candle aqui no dia de ontem
que ele não conseguiu testar de maneira clara a média, né? Ou seja, já é uma média curta, já que eu estou usando uma média ainda mais curta, eu quero pelo menos um teste real dessa média, não ameaçar só testar, né? Como a gente vai tentando romper uma região de topo anterior, sem conseguir ter uma explosão de volume, sem o papel andar, eu acho que fica um pouquinho arriscado. Se o papel ficar mais um tempinho lateral, aumenta a chance de uma compra de rompimento nessa região, tá? ELET. EG 3. Papel que, para quem lembra, eu fiz uma operação que eu acabei saindo acho que quase no 0 a 0. Ele realmente não conseguiu desenvolver, tentou fazer um rompimento de uma região de resistência aqui no dia 3, mas no dia 6 já voltou imediatamente para dentro dessa congestão, está brigando perto da região das médias, tem um stop ATR aonde? Lá nos 42 e 43, tá? Se ele conseguir de repente, né, brigando nessa região de médias aqui, voltar a fechar acima dos 44,70, por exemplo, com um volume legal, até posso considerar algum tipo de entrada, mas não é para amanhã, por exemplo. Teria que aguardar, ver como o papel vai se desenvolver, tá? Aqui, estava com algum erro aqui, estou falando de ELET 3, agora acho que ELET 6 que eu mudei de região, mas enfim. ELET 6, situação parecida com o ELET 3, tá? Não tem muito a adicionar. Energias do Brasil brigando entre as médias, também não consegue desenvolver um movimento claro. Nesse momento onde a gente tem várias oportunidades aparecendo com médias alinhadas, não vou querer ficar caçando papel que está enroscado, tá? Engie 11, também, né? Papel que já estive mais confiante, começa a ficar muito tempo enrolado nessa congestão mais lateral aqui, que começou praticamente quando tentou romper uma região de resistência aqui no dia 8 de junho, depois o papel ficou totalmente lateral, tá? Ele deve ganhar força se conseguir ganhar a região dos R$50,80. Até lá, muita briga, tá? Equatorial. Olha, deixa eu falar uma coisa, são 7,6, né? 7,6 já, tá? Dificilmente acho que eu vou conseguir falar de todos os papéis, então eu vou até onde eu conseguir, falando de papéis aqui de Bovespa, e eu faço aquilo que a gente tem feito ultimamente, né? Já que eu falo demais aqui de noite, se não der tempo da gente acabar todos os papéis, o que faltar de papéis do Ibovespa a gente comenta amanhã no Morning Call, tá bom? Vou tentar acelerar aqui o máximo possível para não ter que estender demais o Morning Call amanhã, mas para também não fazer as coisas correndo de qualquer jeito, eu prefiro continuar falando com calma aqui, falar bem de todos os papéis e amanhã a gente volta a falar também no Morning Call, tá? A Dani de Lavina falou que tá anotando tudo, só vai, então beleza. Vamos lá. Enfim, Equatorial está subindo daquele jeito devagar, famoso devagar e sempre, né? Ela vai subindo devagar, faz algum tipo de correção, mas não volta para um ponto interessante para pensar em alguma entrada, tá? Última entrada mais clara que eu vi aqui para o papel foi no dia 25 de junho. Depois disso ele começou a subir nesse devagar e sempre e não gerou nenhum tipo de entrada. Para essa entrada que eu achei interessante no dia 25 de junho, que seria perto dos 22,40, eu já estaria protegendo a operação, por exemplo, abaixo da mínima de cada candle que tem a sua máxima rompida. Então estaria, por exemplo, com um stop já abaixo aqui dos 23,80, tá? Para não devolver mais nada para o mercado. Seria um ganho já interessante, um ganho aí na casa de 6% em poucos dias, né? Médias totalmente alinhadas, o papel está forte. De repente é ideal esperar um pullback de verdade para a gente pensar em fazer alguma compra mais segura no papel. Mas ele está forte, vai caminhando para próximo de uma resistência aqui na casa. Qual seria a próxima? Ele está indo tão devagar e levando várias resistências, começa a indicar boas chances de vir testar a região de máximas aí do ano, tá? Lá entre os R$26,50 e R$27, tá? Começa a dar indícios que vai querer testar essa região, tá bom? Embraer, uma aí que o pessoal adora perguntar também. Tá feio ainda, tá, gente? Não consegue mostrar um cenário que me dê confiança para fazer compras. Eu tô com todas as médias alinhadas para baixo, tá? A gente teve ontem um inside candle que teve sua mínima perdida. A gente está com um pouquinho menos de volume, ou seja, parece que o papel está em modo de espera de alguma
algum fato aí para decidir se dá uma boa puxada para cima ou para baixo. Se a gente considerar o movimento prévio, os movimentos prévios, tá? Alinhamento de médias, eu espero um rompimento do último fundo do papel aqui lá de 25, dia 25 de junho, lá abaixo de 7,77, tá? Para dar sequência a esse zigue-zague descendente. Se ele conseguir mostrar força para fechar acima dos 8,70, ele consegue ganhar uma última região de topo e aí pode começar a mudar a sua cara, mas nada que indique compra ainda, tá? O papel não tá com uma cara legal, eu prefiro ficar de fora. Fleury produziu hoje, né, um rompimento aqui, para quem lembra, quem já estava perguntando, eu tinha falado de um triângulo que Fleury ia desenhando e ele rompeu ontem esse triângulo e hoje, né, fechou acima dessa linha do triângulo, digamos assim, um triângulo de alta. Já era até possível com o fechamento de ontem, tá, rompendo esse triângulo, comprar no rompimento dessa máxima que aconteceu hoje, tá? Caso o papel não desenvolva, alguém queira entrar em Fleury, eu vejo uma entrada ainda próximo dos 25,80, tá? Dá para pagar, digamos, até quanto? Deixa eu ver, para não ficar caro o negócio, deixa eu ver pelo stop ATR, inclusive. O stop ATR está lá nos R$24, ou seja, seria um stop abaixo dos 24. Esse stop ATR já vai subir um pouco hoje, já que a gente produziu um novo topo, tá? Eu vejo aqui Fleury até 25,80, vai entre 25,75 e 25,80, caso o papel volte. Agora, logo de cara, amanhã, por exemplo, até dá para pensar ainda em comprar o papel. Se ele for além, tá? For embora e não voltar para essa região, eu já não vejo mais entrada. Eu já acho que começa a ficar mais perigoso. Aí teria que buscar uma nova entrada no teste das médias e um sinal que seja interessante, tá? Mas caso ele já comece a andar a partir de amanhã e não volte mais para essa região que eu falei dos 25, até 25,80 mais ou menos, é melhor esperar outra oportunidade no papel, tá bom? GGBR4 continua brigando numa região de resistência, não conseguiu ganhar ainda, né? A região aqui dos 16,15, já bateu mais uma vez, não vejo muito o que fazer, tá? GNDI3, papel que eu fiquei de olho um bom tempo, acabei não fazendo entrada, não gerou uma entrada que eu tinha lá no 66,50, e aí o papel agora acelerou um pouquinho o seu movimento de queda, tá? Vai tentando perder média de 21 períodos, média de 8 já inclinou para baixo, começa a mostrar um pouquinho mais de fraqueza. Onde é que está o stop ATR do papel? Está logo abaixo no 63,42, tá? Se a partir desse ponto onde está a GNDI, ela conseguir voltar a subir, fizer algum candle forte com volume interessante, que venha romper alguma máxima depois, né, assim, que tenha um volume acima da média, até dá para pensar em fazer algum tipo de entrada, tá? Tá interessante, ainda não perdeu totalmente sua força e a gente está bem próximo do nosso stop ATR, que deixa o stop mais barato para operação, tá? Então dá para ficar de olho no papel. Só não vejo entrada para amanhã, por exemplo, eu não vejo um gatilho de prontidão para o papel já para amanhã, tá? Gostaria de ver um candle com força acontecendo nessa região, com volume alto, para aí a gente marcar uma possível entrada, principalmente esse candle fechando aí acima da média de 8 períodos para virar lá para cima novamente, tá? Para quem já me acompanha já há algum tempo, vocês estão conseguindo entender essa nova dinâmica, essa diferença do estar trabalhando nesse momento com a média de 8 ao invés da de 13, por que eu fiz isso? E vocês concordam, sim ou não? Até eu quero ver o que vocês entendem já, se vocês entenderam o porquê de eu fazer essa mudança, tá? Por que a média de 8 períodos, por exemplo, acaba gerando mais oportunidades, né, do que a média de 13, tá? Lembrando que ela não é o fator de decisão, tá? Mas ela digamos que ele é um filtro que me possibilita fazer mais entradas do que a média de 13 períodos, por ser uma média mais rápida e estar mais constantemente próximo aos preços dos ativos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida o porquê eu fiz isso, né? Ainda mais se alguém chegou depois, eu estou falando da média de 8, não estou falando da média de 13, é porque eu fiz alguns estudos aqui durante o dia, olhando vários papéis, olhando para trás, e eu vi realmente que eu deixei de fazer muitas operações boas por
está esperando voltar mais, né? Pelo menos até a média de 13 períodos, mas como o mercado está muito volátil, muito rápido, ele nem sempre consegue voltar. E a média de 8 já tem sido um parâmetro legal para gerar pontos de entrada em muitos papéis. Exatamente, o João está mais rápido volátil, eventos, muita volatilidade dos papéis, analisando um tempo menor, com maiores possibilidades para entrar. Isso daí, tá? Foi o que eu disse. Pode acabar gerando mais entradas e mais stops? Pode, mas eu acho que compensa fazendo mais entradas boas que eu fico de fora. O Nicolas falou que gosta da média de 9 também. Elas são muito parecidas, tá? Por que eu uso a média de 8 e não de 9? A média de 9 é muito famosa, né? Quem começou a falar muito dela foi um trader chamado Larry Williams, que é um cara muito bom, que eu respeito demais, né? Um trader americano. Já estudei muito ele no passado. Aqui no Brasil, o Alexandre Volvax, ou o Stormer, foi um outro cara que começou a falar bastante dela. Depois tem o Palex também, outro que tem vários cursos falando só sobre média de 9. Eu utilizo a média de 8 pelo simples capricho, digamos assim, de ser uma média, um número que é da sequência de Fibonacci. Eu gosto de trabalhar com números da sequência de Fibonacci, então uso média de 21, usava a média de 13, a média de 8, todos são números de sequência de Fibonacci. Mas não deixa de ser um capricho meu. Muda muito pouco, praticamente nada da média de 8 para a média de 9, principalmente quando a gente usa a média exponencial. Tá? E a média de 9, por exemplo, no gráfico semanal, ela por si só já dá um trade system sensacional, utilizando só ela. Tá? Eu não gosto de utilizar ela pura e simples, mas eu gosto de utilizar ela alinhada, pelo menos sabendo que se eu faço uma operação que está saindo no mínimo da região da média de 8, ou poderia ser a de 9 também, que muda muito pouco. Tá? Gente, eu vou ter que parar, tá? Já faltam 50 segundos para cair a nossa live. O próximo papel que eu ia falar era Goal, tá? Então amanhã eu me comprometo com vocês no nosso Morning Call, da gente continuar essa análise de papéis do Ibovespa antes do mercado abrir, já que amanhã tem boas expectativas, né? Já que a gente fez um movimento interessante ontem, quem sabe a gente não continua com esse movimento de rompimento. Então tem boas expectativas para o mercado continuar alto amanhã. Eu quero passar uma visão legal de todos os papéis que compõem o Ibovespa para vocês. A gente faz isso amanhã a partir de Goal, tá bom? Gente, boa noite, bom descanso. Valeu, obrigado pela paciência de vocês. E a gente se encontra amanhã a partir das 9 horas, tá bom? Bom descanso, gente. Grande abraço. Fui!